Salve, salve, galera! Mais um CultCast e hoje estamos aqui com a lenda brasileiro, engenheiro agrônomo formado nos Estados Unidos, atualmente trabalhando no Arizona na Alien Labs. Cara, quem já escuta de cultivo mineral não ouviu falar nesse nome, com certeza tem muito a aprender. Eu estou completamente animado com o nível, a profundidade de conhecimento que ele vai trazer. Ele também fez a própria fórmula BCG 310, ajuda growers de diversas escalas com consultoria. E, cara, hoje o papo vai ser de nível alto. E CultCast não seria o mesmo sem ele, Leco Biologia, também somando no conhecimento aqui. Então, galera, tô animadaço para a gente fazer esse episódio. Sinto que eu tenho muito a aprender contigo, Bruno. Você já me ensinou muito a assistir diversas lives suas lá, quando você faz no Instagram, tirando dúvidas da galera. Tem várias lives lá de horas de live. Pô, muita informação. Você sempre ajudou muito nossa cena aqui acontecendo. E eu estou animado para saber de você, das novidades, o que você está fazendo agora, novidades de cultivo também. Então, pô, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Bem-vindo, obrigado pela Bruno. participação total. Muito obrigado, né? Não, bastante novidade, a vida tá uma correria, isso, com certeza. Isso é um ótimo sinal. Com certeza. Não, tá tudo andando muito bem, tudo indo legal, tô animado pro Expo. Daqui a pouco tô aí no Brasil de novo. Lugar favorito, tá? Aqui é muito bom. Dias É 14, incomparável. 15 e 16 aqui em São Paulo, né? É isso aí. Expo Cannabis agora, né? Mano, acho que esse ano vai ser outra coisa. O ano passado já fiquei chocado com o tamanho. Já estavam concorrendo com os Panabis, né? Que já tem 11 anos de evento. E estava lá, Expo Cannabis Brasil, segundo ano, dezenas de milhares de pessoas lá. Então, era muito. E nós vamos estar lado a lado lá. A Cult Light, o Bruno, a Isso aí. GrowSafe e a Gorila. Vamos estar lá na mesma rua, vizinhos. Por sinal, muito obrigado pela ajuda aí com o posicionamento do stand lá, pô, o seu pessoal aí da BCG. Colocou a gorila lá pra gente ficar um do lado do outro, parceria aí nova que vem aí, também vamos falar mais disso lá na frente. Bem-vindo, Bruno, obrigado pela tua presença e pelo teu tempo aí. Vamos tentar sugar um pouco dos teus conhecimentos aí para passar para o pessoal aqui do CultCast. Obrigado pela presença, cara. Vamos embora. A galera aqui, tava até falando com o Leco, a galera quer saber de cultivo. Eles querem melhorar o cultivo deles. E antes da gente entrar em cultivo, queria te perguntar, né? Como é que você foi parar, né, no cultivo dessa planta tão especial? O que que fez você se apaixonar e falar, pô, esse é meu mundo, vou entrar de cabeça, não quero fazer outra coisa. Então, assim, começou bem cedo, eu diria, tipo, meu interesse pela planta, minha paixão pela planta. Adolescente já, mas quando eu comecei a fumar, já me apaixonei logo de cara com a planta, com tipo, o efeito que tinha em mim, com aquele momento na minha vida com os amigos. E eu sempre teve uma atração, tipo, um talento, uma coisa que eu era melhor sempre era na área de ciência, a biologia, zoologia, era uma coisa que sempre me captava muito quando eu era moleque. Tanto que, assim, antes de cultivar cannabis, eu tinha, tipo, um zoológico de animais exóticos em casa, né? Era o meu hobby aqui nos Estados Unidos. Eu colecionava, tipo, lagartixa, tipo, cobra, aranha, tarântula, escorpião, tudo que você podia imaginar de, tipo, bicho exótico estranho eu tinha em casa. E aí, né, adolescente, comecei a fumar, eu tava nesse mercado, tava vendendo meio que aranha na internet, uma coisa bem, mas é um mercado Era, bem pequeno, mas era uma outra White Widow. exatamente. Eu vendi isso na internet, e aí quando eu, né, comecei a fumar maconha, né, de repente abriu minha mente, eu comecei a pensar, bom, eu, né, naquela época era prensado, até aqui nos Estados Unidos, na Flórida era muito prensado logo lá. E uma coisa que vem com prensado é a semente. Então, né, logo quando era moleque, já comprando meus primeiros sacos de maconha, tava de chavando a maconha e eu encontrava semente.
E na minha cabeça, naquela época, né, a pessoa que sempre se animava nessa ideia de, tipo, criar coisa e, tipo, entender e tudo mais. Primeira coisa, bom, posso plantar isso em casa agora. Então, logo de cara, assim, já taquei semente no solo, coloquei na janela, tipo, fiz tudo que, assim, aquele pessoal de iniciante, sem montar um cultivo, sem entender nada. Depois que eu fui começar a entrar na internet, estudar um pouco mais sobre, meu aniversário de 17 anos, eu acho que eu ganhei um HPS. Falei para minha mãe que eu queria plantar tomate e pimenta Que e isso? ganhei um HPS 400 de aniversário lá com 17 anos e comecei a cultivar, né? Tentar fazer escondido. Nunca consegui colher em casa. Minha mãe pegava e matava todas as plantas toda vez, mas era determinado. Tentei várias vezes, de todas as formas possíveis. E no final consegui, né? Assim, sair de casa, né? Com 18 anos e aí comecei a plantar, né, em casa e ter mais sucesso, mas até lá já estava muito envolvido com maconha, né, minha paixão já tinha começado daí, e eu já tinha resolvido com, tipo, 17 anos, bem quando eu comecei a fumar mesmo, que estava tão apaixonado por essa planta, e ela já estava meio que me providenciando tanta coisa naquela época, tipo, de tudo de tempos bons, a, tipo, uma direção na vida, que eu resolvi dedicar minha vida 100% a cannabis. Eu não sabia o que eu ia fazer, nem nunca imaginava que ia ser cultivo necessariamente, porque não existia mercado legalizado, então tipo, era mais coisa de talvez ativismo, talvez você algum tipo de professor para influência. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia dedicar minha vida à planta. E aí, com o passar do tempo e tudo mais, né, que eu estava cultivando e né, curtindo essa ideia, sempre aprendendo mais, meio que de repente, na minha mente, tentando imaginar o que seria esse futuro, que eu acreditava muito na legalização. Eu sempre acreditava, tá daqui a alguns anos, tá bem perto, tá chegando. E, assim, acho que sorte minha que eu nasci, tipo, no ano que eu nasci, tudo aconteceu na época que eu estava, né, passando por isso, mas realmente, né, começou os processos de legalização e eu comecei a imaginar como é que vai ser esse mercado e o que vai me posicionar da melhor forma possível. E aí, de repente, disparou na minha cabeça. Bom, eu gosto desse lado de biologia, ciências, química, é uma coisa que eu sou bom, consigo fazer isso muito bem. Nunca fui estudioso, nunca fiz dever de casa, mas, assim, todas as provas, tirava 100, era muito bom de prova, ainda mais nos assuntos que eu gostava, porque eu conseguia simplesmente absorver aquela informação fácil. E aí, de repente, né, uma luz acendendo na cabeça, um dia, se realmente existir mercados legalizados, onde vai ter cultivo legalizado, vai ter que ter alguém que vai ter que entender bastante sobre as plantas e todos né, os detalhes de cultivo para poder fazer as melhores plantas possíveis, né? Então, como é que é assim? O que eu vou fazer para ser o melhor cultivador que eu posso ser? Aí eu fui, né, procurar e encontrei faculdade de horticultura, de agronomia, e fui estudando essa área e realmente perseguindo uma direção que nem existia naquela época. Sorte minha é que, assim, no ano que eu fui me formar da faculdade, 2014, foi o mesmo ano que o primeiro estado legalizou de verdade aqui nos Estados Unidos. Foi Colorado, quando legalizou a recreacional, o uso adulto. E aí realmente era tipo motivador, né? Agora eu estou vendo que realmente está rolando esse mercado, daqui a pouco está chegando. Naquele mesmo ano, a Flórida tinha para ser medicinal lá no Valto, mas não foi. Fiquei um pouco frustrado, não trabalhei direto na área de cannabis logo quando me formei, acabei trabalhando em outras coisas de agronomia e horticultura, mas sofri um acidente no trabalho, estava trabalhando em paisagismo, estava lá uma de produção e um pedaço de trator caiu na minha mão, quase perdi o dedo e teve que ir para o hospital, teste de drogas, positivo, fumava muito maconha. E o meu chefe, muito conservador, Flórida é um estado muito conservador, basicamente me deu uma opção, né? Você pode ficar aqui, a gente faz um teste de drogas todo mês, só para de fumar, que a gente continua. Aí eu falei, sorry, mas vou ter que pedir demissão, porque eu não quero isso não. E por acaso, sorte de novo na minha vida, meu irmão já estava planejando, ele tinha conseguido um trabalho em Los Angeles, lá na Califórnia.
E na Califórnia também estava começando a rolar, né, os mercados tudo legalizado. Então eu pensei, bom, já não tenho trabalho aqui mais, não tinha filhos naquela época, eu tinha acabado de me casar, e então eu falei, bora, bora mudar para Califórnia. E a gente foi, né, dividi o caminhão de mudança lá com meu irmão, e a gente dividiu o caminhão e a gente atravessou o país lá para mudar para Califórnia. E é isso, foi assim que eu comecei a realmente conseguir trabalhar dentro da indústria. Eu já estava plantando naquela época, né? Na faculdade eu passei o tempo inteiro plantando cannabis em casa, ganhando experiência, tipo, na prática enquanto eu estava aprendendo, mas só consegui realmente entrar no mercado e trabalhar com isso quando eu fui para Califórnia. E aí, né, foi difícil, na verdade, ninguém queria contratar alguém de fora na Califórnia, porque é um custo de vida muito alto. É difícil você realmente chegar lá e conseguir se estabelecer, ainda mais dentro de um mercado que era meio gray market, né? Não era super legalizado, mas não era ilegal, então ninguém queria contratar alguém de fora. Então, eu tinha que esconder que eu não era de Califórnia. Então, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz eu troquei meu número de telefone para ser local de Los Angeles. Então, aí eu troquei meu telefone, que daí veio o 310. Aí eu comecei a usar o 310 em tudo. Porque o número da Califórnia, de Los Angeles, é 310. Então, aí no meu social media, tudo colava Bruno 310, tudo 310, 310, para todo mundo achar que eu era de lá. Meu e-mail era tudo 310, tudo 310. E aí a galera acha, aí eu colocava meu endereço do meu irmão que estava morando lá, porque ele já tinha trabalho, e eu fingi tudo que eu já era de lá, já estava lá há uns anos, e com isso eu consegui, consegui um emprego, nem era da cannabis, era uma emprego, uma fazenda urbana, que já era começando a chegar no caminho, eu comecei a empreender com cannabis, naquele mesmo tempo. Eu abri uma empresa chamada EndoHack Labs, que era suplementos de atleta com produtos canábicos, né? Então tinha pré-treinos com microdoses de THC, produtos de recuperação com CBD e tudo mais. Estava até dando super certo. Tive umas reuniões com uma empresa grande naquela época, o MedMen, que hoje em dia até faliu, mas era uma das maiores que era nos Estados Unidos naquela época, para tentar ver se eles queriam meio que adquirir a marca e tudo mais. Eu só precisava provar que eu conseguia escalar aquela produção para ser alguma coisa substantivo. Então, o que que eu fiz? Peguei todo o dinheiro que eu tinha da empresa, acumulado até aquele ponto, e comprei umas máquinas da China para poder encapsular as coisas e tudo mais. O problema é que eles prenderam no porto o Departamento da Justiça aqui. E basicamente obrigaram eu a, né, ou pagar uma quantidade de dinheiro absurda para pagar um advogado para tentar defender meu direito de ter essa máquina de fazer cápsulas de cannabis, ou simplesmente desistir do processo e meio que fechar a empresa. E foi isso que aconteceu. Então, infelizmente, eu tive que deixar isso para trás, mas mais uma oportunidade de sorte. De repente, eu recebi, né, uma ligação de umas empresas que estava aplicando, né, sempre procurando trabalho de cannabis, nunca desisti de procurar. E recebi uma ligação de alguém que estava interessado no meu currículo, e era até para uma posição de gerente lá da Stufa, onde eu comecei a trabalhar com uma empresa que chamava Candescent lá na Califórnia. E né, eu passei por algumas fases de entrevista, mas eles acabaram não me escolhendo por gerente, porque eles acharam que eu não tinha experiência suficiente. Tudo bem. Mas aí eu liguei de volta para a empresa e basicamente implorei. Falei que, assim, tipo, faço o que vocês tiverem de trabalho aí, que eu vou me provar e vou chegar lá e, tipo, vocês vão ver que tem potencial. Cheguei lá, comecei, né, a carga mais baixa possível, regando planta, puxando folha e tirando clone, né, coisas bem simples e básicas. Todo dia era só isso, regar, tirar folha, de vez em quando tirar uns clones. Tava ganhando salário mínimo, né, tinha acabado de ter 2 filhos, minha esposa tinha acabado de parar de trabalhar, então era tipo um bagulho que eu tava fazendo realmente porque eu queria fazer aquilo, eu sentia que tinha algum potencial. E, né, dentro de 2 anos eu consegui subir carga até o ponto que eu cheguei naquela posição de gerente de cultivo lá daquela estufa, né? Despediram alguns outros e
eu fui me provando ao longo do tempo e acabei chegando naquela posição, né? Depois de uns 2 anos no final. Saí de lá e vim para Arizona, continuei, né, administrando os cultivos aqui agora, né, onde eu trabalho aqui na Alien Labs, na Arizona. E parei de cultivar em casa, quando eu mudei para cá em Arizona, eu cultivava em casa ainda até o final lá na Califórnia. E foi sempre ótimo, uma boa experiência, mas agora também estou um pouco feliz de não ter que preocupar com muitas plantas. Ainda tem algumas plantas, na verdade, que são da projeto genética, mas não é, pelo menos elas não estão florindo, é só manter a vega para sempre, até tipo, de vez em quando colocar para florir para gerar mais sementes, mas é tipo um banco de genética por enquanto. Entendi. Caraca, então é um outro projeto aí. Com Só certeza. tá É, com... faz parte do BCG 310. Eu tenho planos para frente, mas não tem fertilizante, forma 310, mas vai ter as genéticas que vão lançar, vai ter muito mais coisa que eu quero ainda fazer com isso. Né? Quando tudo permitir aí no Brasil. Não, top. Já vai planejando um monte de coisa, porque aqui está extremamente movimentado e a gente tem essa demanda, né? A gente tem essa demanda. Mas uma coisa que eu queria que você falasse, que a gente também estava conversando um pouco antes, era sobre como era essas licenças de cultivo antes, como é que é hoje, como é que você enxerga a diferença do mercado, né, dos Estados Unidos comparado ao Brasil, porque você vê muitas pessoas aqui do Brasil falando, pô, quero ir aí para fora, quero viver disso aí também, como é que eu faço? Como é que você enxerga esse mercado hoje? Você que está Então, vivendo ele. sim, aqui nos Estados Unidos, na verdade, a gente tem, tipo, dezenas de mercados, na verdade, porque aqui funciona, as leis funcionam de uma forma meio que os estados conseguem fazer as leis próprias que vão superar a lei federal. Então, o que a gente teve é que um estado de cada vez foi legalizando da forma que eles resolveram legalizar, e cada lei em cada estado é completamente diferente. O benefício disso é que a gente tem meio que vários experimentos de como que pode rolar essa versão de legalização, né, várias versões, e pode meio que entender quais são os benefícios e as consequências de cada um, né. A Califórnia foi o primeiro, começou medicinal lá com, né, o Prop 215, que todo mundo lembra lá dos anos, final dos anos 90, começo de 2000, e era muito parecido com o que eu vejo aí no Brasil, meio que associações com vários pacientes vão se juntando e plantam remédio, vai distribuindo entre eles, só falta aquele pedaço da loja que também existia naquela época e os delivery também que existia naquela época também. Mas nada super bem organizado, tipo, não tinha muita legalização e regulamentação em volta de tudo, era bem velho oeste, é o que eles chamavam, mas estava fluindo, né? Era o primeiro modelo. Depois disso, começou a legalizar, né, os outros estados de verdade, Colorado, que abriu tipo, um mercado regularizado e tudo mais, onde você tem que plantar, produzir, mandar para o laboratório, as lojas, e meio que virou, em grande parte, o modelo andando para frente, né? Aí teve Oregon, Washington, vários outros estados que legalizaram o uso adulto e alguns países, alguns estados que continuaram legalizando mais para medicinal. Mas né, naquela época eram né, do início da legalização até meio que agora que está estabilizando o mercado, era tipo o que todo mundo chama do Green Rush, né? Era um boom enorme. A quantidade de emprego, a empresa abrindo, a oportunidade que existia na indústria naquela época era impressionante. Era uma coisa que eu não vejo em outras indústrias hoje em dia, não só na cannabis, mas em outras também. Né? Que eu tinha comentado para você em algum momento que muita gente que eu conheci que entrou, que nem eu, né? Eu tinha formação, eu tinha né, uma história maior, mas eu conheço muita gente que entrou que nem eu, por baixo, simplesmente através de esforço, dedicação e demonstrando né, o valor que eles conseguem agregar à empresa, subiram para cargas super né, profissionais, administrativos, onde eles conseguem né, viver uma qualidade de vida muito boa e tudo de uma forma muito rápida, né? Não é uma coisa que exigia muito burocracia para conseguir chegar lá. E, né, infelizmente, hoje em dia isso está mudando muito, né? O mercado está amadurecendo bastante, a margem está diminuindo bastante, em grande parte, com a maioria dos produtores. E com isso também né, as empresas estão consolidando,
As empresas maiores estão começando a absorver as empresas menores, e com isso vai diminuindo essa tendência até essa meritocracia, onde as pessoas conseguem subir mais fácil, e também as oportunidades em geral, né? Vai ter menos carga mais alta porque tem menos empresa em geral, né? Antes era um monte de empresa menor, agora vai ser menos empresas, só que muito maiores. Então, realmente tá diferente. Não que não existe nenhuma oportunidade, mas eu vejo que tá meio que acelerando, né, o mercado aqui, em comparação, né, com os outros mercados emergentes que existem no mundo. A Alemanha é uma delas. Eu acho que o Brasil tem um futuro muito forte, mas tem muitos mercados agora emergentes que são... Eu estou vendo esse mesmo boom que estava tendo aqui naquela época. E, né, o lado bom disso é vivendo, né, esse boom várias vezes, você consegue aprender o suficiente para meio que, assim, até ver o que está acontecendo em alguns lugares lá na Alemanha e tudo mais, onde, tipo, eu penso, não sei se eu faria igual assim, porque você vê o que acontece aqui, né? O que aconteceu aqui, em grande parte, foi a superprodução, né? O estado da Califórnia sozinho já produz maconha suficiente para o país inteiro. O problema é que cada mercado também produz maconha. Então, a gente acabou tendo uma situação onde está todo mundo super, é, super produzindo, e o valor da cannabis em si quedou completamente. Tipo, de 5 anos para trás para agora, a gente está numa fração do preço do, de um quilo de cannabis, né? Um pound, que é meio que meio quilo, mais ou menos, que a gente faz as unidades aqui, está uma fração do preço que era antes. E com isso, né, vai todas as consequências. Uma empresa menor que não tem uma margem legal não aguenta isso. Então, aí as empresas maiores que conseguem operar com mais eficiência, ou até menores, mas que têm essa noção de operar com eficiência, aí eles conseguem andar mais para frente. Mas é o que eu vejo também, o que pode acontecer em qualquer mercado, né? Não só outras coisas em volta de regulamentação, né, e tentando excluir ah, certos produtores do mercado, mas realmente todo mundo meio que todo mundo fez isso com eles mesmos, né? Todo mundo que meio que cresceu o olho quando começou, ainda mais o Covid, né? Isso já era tendência do mercado antes, mas bateu o Covid, deu uma inflada no mercado falso, uma bolha, né? Uma bolha, e subiu de novo, e depois desse ponto nunca recuperou o mercado, só continuou. E você ainda vê, acabei de ler um artigo hoje que eles vão abrir mais 400 mil pés quadrados de cultivo na Flórida. E Flórida também já está sobreproduzido, já tem mais maconha naquele estado sendo produzido em uma cidade que o estado inteiro precisa. E eles vão abrir mais 400 mil pés quadrados de cultivo. Para quê? Não sei, assim, só vai quedar o preço ainda mais. Tudo bem que você vai, assim, cada pessoa só quer vender mais maconha para mais pessoas. Assim, todo mundo continuar nesse Eles passo, vão depreciar ainda mais o mercado, né? toda vez. É impressionante como essa tendência é todo estado que começa a legalizar passa pelo mesmo processo. E acaba super produzindo, o preço queda, e, né, quem sobrevive é quem consegue operar com uma margem baixa ou trabalha muito eficiente. Ou então trabalha com uma... Eu acho que é hipocrisia não falar isso, né, Brunão? Mas se você não trabalhar com uma parte no mercado negro, é muito difícil você ficar solvente num mercado desse, saturado, né? Você tem que ter... Mas Tem aí que que também acabar trabalhando nessa faixa cinza, né? o mercado tradicional também está quedando. Isso que eu vejo. Eu vejo que até os produtores antes, que assim eu conhecia que vivia bem disso, não conseguem pagar as contas, né? Tipo, ainda mais, isso nem tô falando da galera lá do Humboldt, lá que assim, Uhum. praticamente ganhava milhões. Tipo, tinha Uhum. produtor lá que ganhava bem, Nossa montanha favorita, né? doar maconha. E então mudou muito o mercado. Eu conheço muita gente que assim plantava em casa e parou. Era tipo o dinheiro que ganhava, né, umas 4 vezes por ano, que ajudava com tudo. Mas hoje em dia é tanto trabalho, até o custo de produção tá tão alto que Você não chega no break-even mais, né? não chega no break-even, mas você está pagando $500 por mês de luz, em cima de tudo mais os outros custos e todo o seu tempo que você tem que investir naquilo. No final das contas, você não consegue vender nenhum pound por tipo 800, ou você tem que vender tudo por onça, aí o trabalho não vale mais. Então, eu vejo muita gente aí, se você não investiu muito com processamento cara, tá usando a pena, ou sei lá, alguma coisa cara assim, você não tem margem.
E o que você veria como um caminho para tentar melhorar um pouco ou reverter essa situação aí? Você. Reverter, eu não vejo caminho. Eu acho que tem que ser, tipo, em mercados novos, ter essa noção, né? Tipo, ainda mais na minha cabeça, né? Se alguém quer manter uma marca premium, né? Uma marca muito alta, de alto valor, você não vai fazer nenhum favor para você em produzir a máxima quantidade possível. Eu acho que tem um argumento muito bom em tentar manejar a produção em uma coisa menor, que seja mais Com valor exclusivo, agregado. o valor agregado, que assim, Uhum. intencionalmente você não vai ter o suficiente para atender o mercado, mas é de propósito. De propósito, você acaba criando também, eu acho que um, um, um grupo de seguidores da marca, né? Porque se você está buscando o melhor do que você pode produzir ali, você, obviamente, você acaba tendo um grupo que vai ser fã dessa marca e que vai consumir ela e vai colocá-la na frente das outras, né? Mas tem que aceitar que talvez o crescimento não vai ser infinito, né? Mas tudo Uhum. bem, tudo bem. Se você quer ter essa posição na indústria, eu acho que é isso que exige, porque se você tem um produto que está em todas as prateleiras, todo mundo sabe, consegue encontrar em qualquer lugar, meio que deixa de ser aquela coisa premium. E eu acho que deveria existir maconha acessível, né? Óbvio, deveria existir opções acessíveis, mas eu estou falando, tipo, se você realmente quer aprender desses mercados, o que você poderia fazer diferente no mercado novo, se você quer criar alguma coisa exclusiva, não plantando, né, 300 mil metros quadrados da sua flor, talvez seja melhor do que não, né? Talvez você vai ganhar mais com volume, mas você perde aquela coisa de exclusividade, né? Que é também no mercado tradicional era o que gerava hype, né? Em geral, quando a Uhum. pessoa lá, o dealer, né, tinha uma maconha muito boa. Eu lembro disso quando eu era moleque, né? Você comprava uma vez, era maravilhoso, você já corria para ligar de novo para comprar o resto. Muitas vezes E nem tinha, daí, já acabou. e daí veio E Cara, aquela fase do Purple também, né? Bruno, você que viveu aí, deve ter passado por isso, que era o Purple Punch que o pessoal vendia na rua, ou aquele Bud Purple que nem era, independentemente da genética, que virou um hype imenso, né? Dizem os meus amigos daí que não era aquela coisa de gosto e de pancada, mas era mais o visual da flor, né? uma coisa que vende muito a flor é visual. Não dá para descontar o quanto que o visual vende flor. Tanto que, assim, tem várias flores muito famosas que, tipo, nem tem gosto e cheiro. Quando você Uhum. for ver, é que ficou famosa pelo Instagram, porque o Instagram você não tem cheiro, não tem gosto, mas ela fica linda. Então tem vários strains que, assim, eu diria, tipo, Rainbow Sherbet quer falar 11, os nomes? muito famosa, mas também, tipo, caiu em favor, ninguém mais fuma, porque não tem nada, né? Não tem graça. É uma flor maravilhosa de linda, mas não tem Uhum. graça. Então, realmente, o visual vende muita flor. Mas para mim, essa mudança de purple foi dia e noite, porque eu morava na Flórida, eu fumava na Flórida, era ilegal quando eu saí de lá. Então a seleção que você tinha era muito pouco. Então quando eu recebi uma flor roxa, bem daqueles perfumes mesmo, nossa, era tipo, realmente era uma coisa chocante que eu mostrava para todos os amigos, independente do resto das qualidades, se era realmente Aham. uma pancada ou não, tipo, em geral, flor roxa tem uma tendência a ser menos potente, em geral, Uhum. mas você consegue, né, umas mais potentes, mas Uhum. né, era mais pela aparência mesmo. Aí quando eu mudei para Califórnia, onde já tinha agora estabelecido, né, naquela época estava rolando bastante do biscoito, gelato, essas genéticas que são bem conhecidas por ter aquela cor bem roxa escura. Aí eu vi aquela cor de repente toda hora em todos os lugares e foi uma coisa que era chocante no início, né, ver aquela quantidade de flor. Hoje em dia é uma das tipo, o mínimo para você ter um strain legal que vende bem, em geral, tem que ter um pouco de roxo. Agora não pode faltar. Uhum. É muito, Uhum. muito Caraca. você ver um strain, tipo, se dá super bem que seja totalmente verde. Tem que ter cor nesse bud, senão o pessoal já não se interessa mais, né? É que, Não, cara, o padrão já mudou. vê E muito eu pela queria. internet também, né? Tu fica vendo as fotos, tu escolhe ali
Pela aparência, né? É, Eu queria te fazer uma pergunta que a gente estava conversando com o Coelho, que é lá do Salve Dr. Rabbit, que é lá do Canadá, e ele estava falando a mesma coisa, que assim, que lá se você não tiver mais do que 25% na flor, é difícil você comercializar, a galera não quer muito saber. Como é que é aí nos Estados Unidos? É a mesma régua, mais ou menos? sim, muda de estado para estado, mas em geral tem um limite que a loja nem aceita. Então Uhum. você pode produzir tipo uma flor de 22%, 20% a loja nem aceita. Então Caraca. então você acaba vendendo no mercado atacado por um preço tipo mínimo, tá? A pessoa Uhum. paga no quilo, né? Seria o que? 1.600 no quilo, alguma coisa assim. E para você, o que que é mais importante, esses níveis altos de THC ou a experiência na sua completude, assim, na fumabilidade, se é que essa palavra existe? Eu gostei. Eu acho que tudo é importante, né? Eu acho que o THC não é a única coisa que as pessoas deveriam estar observando, obviamente, mas uma coisa que eu também desisti é tentar fazer o argumento que, tipo, tem alguma coisa aí com quantidade de THC, senão não teria, tipo, não seria o foco do mercado. Independente de quanta educação que a gente tenta colocar no povo, que assim tem outros fatores importantes, nada muda o mercado e todo mundo continua comprando a base da matemática de THC, né? Quantos miligramas que eu vou conseguir por dólar? Uhum, E eu admito também, quando eu vou quando eu vou pegar as coisas para fumar, né, que eu sei, tá tudo testado, né, que eu vou pegar, um, quando eu vejo, você tem, tipo, esse bias, essa tendência a escolher, se você for entre dois strains, maravilhosos, você gosta das duas, uhum, mas essa tá mais alta no teste, uhum, o natural, eu acho, de qualquer maconheiro escolher essa aqui é mais alta. Assim, uhum. né? Considerando tudo, aquele número continua sendo importante. E ainda mais para a loja, quando você vai vender, independente do que a gente tenta convencer, né, qualquer marca que a gente tenta falar para a galera, continua sendo tipo, o número um na decisão das pessoas quando eles vão comprar alguma coisa. E a gente também fala muito sobre a porcentagem de canabinoides, mas eu acho que um outro número que também chamaria muita atenção das pessoas seria a porcentagem de terpenos, né? Uhum, com certeza. Isso é onde você geralmente vê a grande diferença entre genéticas, né? Genéticas normais entre 1, 2, às vezes 3%. Tipo, isso é a média que você vê. As genéticas que têm uma tendência a ser destacadas, diferentes, viram hype, né? Que todo mundo quer ter, geralmente são de 4 para cima. Tem algumas que, assim, batem 7, 8% de terpenos. Um absurdo, absurdo de quantidade de terpeno. Fica até difícil fazer extração, porque a quantidade de terpeno na extração deixa ele quase um líquido já. Ele fica muito fácil de nuclear, né? É, fica Uhum, complicado. Então, varia muito, com certeza. uhum. E daí já vou aproveitar o tema do extrato. eh, eu pessoalmente, não sei se isso se reflete em todo usuário, mas eu posso dabar um extrato super forte e em 15, 20 minutos, uma alta concentração de THC, em 15, 20 minutos eu já tô, assim, aquela brisa já meio que passou, aquela pancada já meio que passou, e já se eu fumo um cigarro, um baseado, e sei lá, posso até ter um pouquinho de hash misturado ali na flor e tal, isso me dá uma sensação tão mais completa e mais gostosa do que aquela taxa absurda de THC e inclusive mais longa. Como é que é na tua opinião isso? Não, eu Porque eu sei concordo que o mercado aí completamente. nos Estados Unidos é muito voltado para extração também, né? Para extratos. Tem os dois lados. Eu concordo que se eu fumar flor com extrato, eu vou sentir uma sensação muito mais completa. Mas agora também, por conta de fumar tanto extrato, eu tenho uma dificuldade de fumar só flor. E se eu fumar um baseado só de Hum. flor, pode ser 1, 2 gramas, vai bater Não bate. bem pouco. Tipo, alivia a vontade de fumar, mas não me deixa
com brisa. Se eu colocar um racha aí dentro, aí tudo bem. Se eu fumar extrato, eu consigo, né, ficar com o efeito, mas se eu fumar flor com extrato, o efeito com certeza fica mais completo. Mas agora eu estou num ponto de tolerância que, mano, é difícil ter um efeito muito prolongado com qualquer coisa. Assim, até comestível, mano, minha dose de comestível é 500 para cima. Miligramas. Nossa. É difícil a vida de tester, né? Muito bom, muito bom. Legal ver. Faz parte, é uma escolha que eu fiz, né? Fumar faz parte do meu trabalho. Então, isso, a tolerância, por mais que tenha o lado, eu não diria negativo, no sentido que eu tenho que fumar muito para tipo, manter. O benefício é que eu consigo, né, fumar para o trabalho e ter um gosto que consegue distinguir bastante entre não só o sabor, o gosto, mas os efeitos também, né? Não é um efeito tão forte que tudo para mim meio fica igual. Eu consigo sentir as diferenças sutis no efeito, porque a tolerância já deixa eu ter esse controle, sei lá, essa noção um pouco melhor. Bruno, e você falou que fumar faz parte do seu trabalho, mas fala mais detalhes do seu trabalho. Como é que é o dia a dia? O que que você faz? A gente quer saber mais. Então, eu sou gerente, né? Então, eu trabalho com as plantas, mas hoje em dia mais longe das plantas do que eu imaginava que esse trabalho iria ser, sinceramente. Lá no começo, quando eu imaginava que eu sempre ia estar trabalhando com planta, e eu estou lá diariamente, eu tenho que entrar em todas as minhas salas, ver todas as plantas, né, dar uma olhada em tudo, ver tudo. Mas em grande parte também é tipo a logística do dia a dia, né, encomendas, pagar contas, tipo tudo que tem que fazer de operações também, né, para andar aquela coisa para frente e trabalhar com os pessoas que estão lá para arrumar o ar-condicionado quase diariamente, né? Essas coisas assim do dia a dia é o que em grande parte é meu trabalho hoje em dia. Né? Amo, mas né, você fica um pouco longe da planta, né, no sentido, né, não é o que eu imaginava estar lá com a plantinha todo dia, fazendo carinho, tirando as folhinhas. Já fiz isso bastante, já passei por isso, né, mas hoje em dia é bastante administrativo. Mas é legal porque assim você tem uma visão diferente de tudo, meio, né, o big picture, você consegue ver a operação de uma forma diferente, né? Entender bem como optimizar a produção melhor, da melhor forma possível, que fica complicado quando você está lá só no nível da planta mesmo. E falando mais de flores especificamente, né? Como é que funciona esse processo para vocês de entrar? Pô, essa aqui vai entrar no nosso catálogo. Ela passa em tais requisitos. Quais são esses requisitos? O que é importante para você para falar, pô, isso aqui dá para a gente trabalhar numa maior escala? Bom, primeiro, eu não faço nenhuma dessas decisões. Isso é tudo os donos da empresa, e tem dois, né? Tem o Connect e Alien Labs, cada um tem o seu dono, seu fundador, e eles são quem decide qual strain que vai entrar no cardápio deles. Meu trabalho é garantir, né, que essa genética e o cardápio todo está sempre completo, a loja está sempre tendo o que precisa, a produção está indo bem, batendo as metas. Eu não faço nenhuma decisão em termos de o que a gente vai plantar, né? Eu sei qual que é a necessidade das vendas, né? Ou qual que é a necessidade de manter aquelas quantidades e você tenta plantar para manter aquilo o máximo possível. Né, bem equilibrado, para não ter um excesso de uma coisa nem falta de outro, mas é mais no nível de produção mesmo, e essa decisão de qual que vai ser o próximo strain hype e tudo mais, isso já é acima do meu nível. Mas é muito interessante, né, ver o processo todo mês a gente está lançando uma genética nova, então eu consigo, né, ter várias genéticas na minha frente, consigo passar por várias genéticas, ver tudo que a gente vai testar, não é tudo que vai ser selecionado. Então, é uma experiência muito legal passar por esse processo de seleção, não que eu faça a decisão, mas vendo aquelas plantas, né, o progresso dela do começo ao fim, né, esperando aquela sétima, oitava, nona semana que você realmente consegue ver né, como é que ela vai finalizar. Essa parte é muito legal, muito interessante. É mesmo. Deve ser muito maneiro você ver. Tipo, caraca,
em grande escala, assim, várias genéticas diferentes e com objetivos e públicos ali que vão para pessoas diferentes, né? Sim, com certeza. Com certeza. Cada um tem seu gosto. Mas, e como é que você... Opa, Léo, vai perguntar num assunto? Eu ia para um caminho diferente. Não, Ou você vai... pode seguir. Eu ia perguntar sobre o estilo preferido dele de cultivo, mas a gente pode perguntar ali na frente. Não, pode ser. Vamos para o caminho do cultivo também. Não, porque eu fiquei curioso, porque assim, tem um lado do grower, né, que ele tem que seguir, que é de grande escala, que não sei se é lã de rocha, se é no coco, como é que eles fazem, a gente até já pode perguntar isso. Mas tem o gosto pessoal na hora de cultivar, né? Qual a mídia de cultivo que você gosta de tocar, qual o estilo, eu sei que é no sal provavelmente, mas fica a minha dúvida aí nesse lado comparativo entre o profissional e o pessoal. Então, muita gente não sabe, nem imagina isso, mas eu me formei em produção orgânica e biossustentável. Foi, tipo, minha área de especialização quando eu me formei em agronomia. Agora, nada que eu faço é orgânico e nem biossustentável. Mas, né, não que seja da forma que necessariamente que eu gostaria que fosse, mas né, eu tenho esse background. Mas tem cultivo comercial de todos os tipos, muito menos de orgânico e solo vivo, essas coisas assim, mas existe. A grande maioria é alguma forma de substrato inerte, tem ainda bastante hidroponia aqui ou ali, com lã de rocha ou com DWC. Tem uma empresa aqui em Arizona que é todo DWC, do começo ao fim. Mas a grande maioria é substrato inerte, que é o mais eficiente, mais simples para realmente colocar em escala. Lã de rocha, por mais que pode ser uma opção muito boa em geral para hidroponia, ele tem um lado ruim que, tipo, quando você erra, a lã de rocha é difícil corrigir. E uma planta que exige uma delta tão grande entre saturação e ponto seco na floração, é difícil você realmente equilibrar isso na lã de rocha. Esqueceu de irrigar por tipo 1 hora, 2 horas, um pouco demais, vira uma situação que é muito difícil corrigir. Então, outros estilos de produções hidropônicas, onde você vai manter nível de saturação mais alto, na média sempre, tipo, vai ter um nível de saturação mais alto, ele funciona melhor, na minha opinião. Pessoalmente, eu adoro substrato inerte, mineral, substrato inerte. Hoje em dia, coco é o que eu gosto mais. Eu tenho acesso a uma qualidade de coco muito bom, né, que não tem que ficar tamponando, nem preparando, nem nada. Eu simplesmente vou hidratar e usar direto. Pô, E que funciona sonho. super bem, né? Com certeza, é um produto de alta qualidade, funciona super bem e estou amando. Mas, realmente, se eu fosse usar turfa com perlita, essas coisas assim, não me incomoda. Eu acho que vou conseguir tirar um produto bom de qualquer jeito. Mas eu gosto do de mineral, porque eu gosto de ter controle sobre, né, não só muita coisa na minha vida, mas é a forma que meu cérebro opera. Eu não consigo meio que deixar uma coisa para a natureza fazer no tempo dela. Eu prefiro ter um nível de controle mais preciso, quero saber o que está acontecendo sempre, eu quero conseguir medir, quero ver valores, aquela parte mais científica minha mesmo, tipo, não fico satisfeito só colocando a coisa no solo e regando com água. Eu quero ler meu runoff, quero entender que direção que está indo, olhar as plantas todo dia, regular as coisas no nível máximo possível, né? Até no nível do elemento. E por isso que eu prefiro realmente cultivo mineral. Eu gosto de sentir mais em controle do cultivo. E, se possível, controlar tudo numa planilha, né? Que é o Com melhor, certeza. melhor de tudo. Tudo Mas, controlador, programado da máxima forma possível, checando tudo. e Bruno, falando especificamente do seu cultivo, quais tamanhos de vaso você usa quando você está utilizando coco, né? Por exemplo,
qual o tamanho que você começa na muda, passa para vega, e floração, qual que você finaliza? Então, tamanho de vaso, o ideal depende, se você está plantando em casa, vamos dizer, né, na sua capacidade de manter aquele programa de rega, né? Quanto tempo disponível que você tem para dedicar para sua planta. O ideal da planta é que ela recebe o dry back, né, que ela seca completamente, pelo menos uma vez por dia, mas se você conseguir fazer isso com mais frequência, né, ter mais eventos de rega, mais pontos de saturação, com mais drybacks, você vai ter um resultado melhor. Você consegue colocar uma demanda maior na sua planta. Agora, não é muita gente que consegue fazer isso porque eles não conseguem viver em torno da planta todos os dias, o dia inteiro, né? Se você tem que regar na mão sua planta 3 vezes por dia, aquilo basicamente vai consumir sua vida do início ao fim. E se você fazer um ciclo perpétuo, você basicamente nunca mais sai de casa. Agora, se você está numa situação onde você tem controlador, sistema de monitoramento, você tem empregados, você tem o que for para realmente manter aquilo andando, você consegue optimizar tendo um vaso menor, né? Eu acho que o ideal seja por volta de 3 litros, mas uma coisa que você consegue controlar bem o nível de saturação no momento que você quiser. Né? Você tem a opção de saturar ou deixar secar bem fácil. E em casa fica um pouco mais complicado, né? Tem gente que só vai conseguir regar nas melhores opções dia sim, dia não. E aí, nessa situação, não adianta você escolher um vaso para colocar mais demanda na sua planta se você não consegue atender essa demanda e ela vai acabar morrendo seco, né? Vai acabar murchando e morrendo. Você não vai ter um resultado. Então, aí, optando por um vaso que você vai conseguir optimizar aquela situação de saturação e voltar para o dry back, mas dentro da sua vida, o que cabe dentro da sua vida, seria bom, né? Então, muita gente, dia sim, dia não, vai querer mais de 7 litros ou mais, né? 7, 10 litros para cima, para ter um padrão que lá para o final da flora, ela consegue regar um dia sim, um dia não. Se você pegar um vaso de 5 litros menos, 5 para 3 litros, vai ser pelo menos uma vez que você vai regar no mínimo por dia. Se você vai optar plantar num copo de 200 ml, 100% possível, você vai estar regando cada uma meia hora ou uma hora, né? Então, você tem que planejar isso dentro do que é possível na sua vida, mas eu nunca escolheria, se eu posso regar a minha planta 1, 2 vezes por dia, eu não queria escolher um vaso na floração de 10 litros ou mais, porque aí eu perco aquele controle, né? Eu prefiro ter o controle, e meu controle é na rega, né? No momento de rega. Aí eu posso manipular, né, a quantidade de EC que eu estou dando de acordo com o quanto que ela está consumindo, de acordo com a fase. E se eu não consigo regar, porque ela ainda não secou, porque ainda está saturada, eu não tenho habilidade de fazer mais nada, tem que esperar. Então aí você perde aquele controle. Então, quanto mais controle você pode ter, quanto menor o vaso possível, mais você ainda consegue atender aquela necessidade, aquele deveria ser seu tamanho. Mas você deveria procurar um vaso pequeno. Aquela ideia de ainda mais no produção inerte, mineral, a ideia é que o tamanho do vaso vai influenciar de alguma forma a produção é falso. Não vai. É mais a habilidade de você conseguir alimentar aquele sistema de raiz. Caraca. E já que você é um cara que tem muito controle sobre produção e também porque você trabalha gerenciando um negócio que produz, você falou, quando a gente trabalha com vaso menor e tem mais drybacks, a gente tem um resultado melhor. A gente conseguiria quantificar isso com algum número que você tem como base? Quando a gente trabalhou com vaso menor de 3 litros, fez o dryback crop steering certinho, a gente teve tantos melhor. Na verdade, tem estudos publicados já com cannabis que demonstram mudanças grandes em conteúdo de canabinoides, em densidade da planta e produção total no final. Então, você tem um aumento e também visualmente você consegue aumentar a quantidade de resina na planta. É um estresse generativo que pode ajudar com a cor da planta, quem eu falei, densidade, estrutura. Muitos pontos vão ser optimizados através desse dryback. Quem eu falei, não sei de qual que era o estudo e qual que eram os resultados, mas era em torno de 4, 5, 6 pontos de THC mudando por conta desse dryback, que é significante. Se você tem uma planta que a gente estava conversando sobre, né, a loja não aceita nada abaixo de 22, 23. Se você tem uma de 23, mas você fez o seu dryback legal e agora passou para 28, tá ótimo.
está naquele limite legal que todo mundo está procurando. Então, é um processo, né, um estresse generativo que é importante fazer na planta, assim, eu acredito. E justamente por isso que eu não acredito que o DWC seja o sistema ideal para cannabis. Funciona? Funciona. Mas você perde essa habilidade de ter essa diferença de saturação na raiz que vai influenciar o produto no final. E eu te pergunto também, com a experiência que você tem, falando já, aproveitando que você falou no DWC, eu, quando rodei DWC, inclusive foi meu primeiro cultivo, me chame de louco, Maluco. mas eu, pelo espaço pequeno que eu tinha, eu queria tentar tirar o maior que eu podia, o maior peso que eu podia daquele pequeno espaço. E daí, na época, o hype na internet era DWC. E eu até estava brincando, conversando com o Cadu na semana passada, era uma New York City Diesel, e eu tenho esse corte até hoje. E aí eu consegui rodar ele tanto no DWC, mas como em tudo que é tipo de substrato que você pode imaginar. E onde veio menos terpeno, veio produção, mas onde veio menos terpeno e menos densidade, assim, qualidade no geral, foi no DWC. Fica lavada, né? Parece que você lava Não, é o o gosto da equilíbrio planta. entre o generativo e o vegetativo. É um principal, tipo, dos principais mais importantes para uma pessoa entender quando está cultivando cannabis, é esse equilíbrio que a planta vive diariamente, o vegetativo e o generativo, né? Ela está sempre direcionando os recursos dela, o que ela tem para produzir ou os órgãos vegetativos generativos, né? É um equilíbrio que existe sempre, que é basicamente determinado pelos hormônios da planta, para onde que você vai usar sua energia. E tem, né, inúmeros estímulos que a gente tem controle, alguns que a gente não tem tanto controle, que vão afetar isso. Um dos estímulos generativos é esse ponto de dryback. E, né, ao contrário, sempre que é um equilíbrio, você não fazendo dryback, mantendo um nível de saturação mais alto, está dando um estímulo vegetativo. Então, ela vai focar bastante nos órgãos vegetativos, ela vai estender os galhos mais, que vai ser menos densidade, porque você vai ter mais distância entre os nós e os bracts, né? Então, você tem uma flor mais leve, você vai ter menos coloração, que também é uma coisa que acontece com a produção vegetativo, você vai ter mais folha nas flores, né? Você vai ter aquele mais lórfio que chama, quando mesmo no topo está cheio de folhinhas saindo da planta, tudo isso são é uma flor muito vegetativa, é o que eu chamo, né? Quando você tem uma flor bem densa, né, bem resinada, né, isso geralmente sinais de influências mais generativas, né, que seriam os seus drybacks, né, manipulação de sal, né, o que a gente sabe principalmente é a luz, né, óbvio, né, o 12-12 versus 18-6, né, um dos principais estímulos vegetativos ou generativos, mas tem vários, né, o dryback, por exemplo, se você tem uma mãe, vamos dizer, uma mãe que você está mantendo há mais de 4 meses em estado vegetativo, e você deixar ela secar demais, muitas vezes ela vai começar a demonstrar que ela está querendo florir, né? Vai começar a colocar pré-flores, vai começar a mostrar pistilo, porque você deu um estímulo generativo que começou a equilibrar mais para aquele lado generativo. Abiótico. Exatamente. Então, ela sempre vive num equilíbrio. Você tem que sempre imaginar onde que ela está nesse equilíbrio. E dependendo da fase, você vai pisar ou para um lado ou para o outro da escala. Da balança. Super legal. Sim. Super legal. Obrigado pela... Bom, mas então, só te perguntando no final, você sentiu também essa diferença, obviamente, entre uma genética que você roda no DWC e uma que você... É gritante, com certeza. né? Já plantei lado a lado uma vez DWC também, para testar, que também meio que tinha saudade. Eu também brinquei com isso quando eu era menor. E aí eu estava com um cultivo, acho que umas 2 meses, 4 lâmpadas já, 4.000 watts de coco rolando. Aí falei, bom, tem esse canto aqui no lado, vou colocar uma de DWC só para ver o que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida naquela época. Aquela planta me deu tanto trabalho, vou ficar trocando aquela água toda vez. Eu não tinha pensado na logística de como que eu ia ficar trocando a água com aquela planta enorme, cheia de flor. Tinha colocado um trellis com aqueles suportes de tomate em volta.
trabalho que aquilo deu, eu teve quase tipo, vontade de cortar e jogar fora e não terminar. No final terminei, assim, rendeu, quem você falou, né, teve uma quantidade maior, mas a flor não ficou tão legal e deu um maior trabalho. Só aquela planta, né, as outras, sei lá, 48 plantas eram mais fáceis que aquela uma. Caraca. E aproveitando também que você falou de estímulos, né, vegetativo e generativo, dryback, uma das estratégias que a gente vê comumente aqui as pessoas fazendo nas 3 primeiras semanas eu vou fazer o generativo, depois, nas semanas intermediárias, o vegetativo e finaliza com o generativo. Como é que você enxerga essa estratégia e como é que você faz? Então, eu, sinceramente, acho que você entra na floração vegetativa, você deveria continuar, né? Você já muda meio que um estímulo, muda os estímulos aos poucos. Então, você entra na floração, você já fez a mudança de luz, né? Passou de 18,6 para 12,12. Aquela primeira semana, que ela ainda está meio que transicionando daquele estado vegetativo para a floração, mantém, em geral, a grande maioria dos estímulos vegetativos, né? Ela ainda vai ter uma temperatura e umidade bem parecido com o que ela tinha na Vega, que também são estímulos. Ela vai manter uma saturação mais alta, você não vai iniciar seu dry back tão pesado, logo no começo. Você vai manter fertilização também no início da floração, igual que você estava no vegetativo. Entrando no final da primeira semana, segunda semana, aí que vai realmente começar a mudar todos esses parâmetros aos poucos e criando uma situação mais generativa, e eu acredito sinceramente que deveria continuar naquele lado generativo, se for cada vez mais generativo até o final. Entendi. Então, eu não acredito que deveria aumentar muito, né? Esse baixo seria um estímulo mais generativo, e eu não acredito que deveria aumentar muito na floração. Até agora, nunca na minha experiência eu vi um resultado legal de colocar níveis vegetativos de fertilizante na floração. Sempre, para mim, o contrário funcionou melhor. Então, depois daquela primeira semana, né, 5, 6 dias de floração, a planta começa a passar pelo processo realmente no nível celular de floração mesmo, né, diferenciamento das células, né, as células que iam virar folhas e galhos agora estão mudando e dividindo e se preparando para ser as células que vão virar flores. Nessa época, é importante que você já inicia esses estresses generativos para que você consiga otimizar esse processo. Uma grande parte do resultado do que vai ter no final da floração ocorre nas primeiras 2 semanas, por mais que não tenha nenhuma flor visível na planta. O que está ocorrendo no nível microscópico vai determinar o que vai acontecer no final. É uma planta determinativa. No momento que você passa aquela planta para fora, só aquela semana, já está meio determinado a quantidade de flor que ela consegue colocar, que ela vai conseguir produzir. Você tem que, daí em diante, otimizar aquele processo o máximo possível. É uma planta determinativa, não é uma planta, né, que a gente tem tomate determinante e tomate indeterminante. Né? Tomate indeterminante, ela continua crescendo para sempre e vai continuar florindo e produzindo tomate para sempre. Determinante, cresce até um certo ponto, produz a fruta e acabou. E assim que é a cannabis, é determinante. Então, ela determina quantas flores que ela vai produzir naquelas primeiras 2 semanas. No nível microscópico, porque aquelas células já vão determinar o que elas vão virar. E daí em diante, você vai tentar optimizar isso. A grande maioria já foi determinada. Então, você fazendo esses estresses generativos naquela transição da primeira para a segunda semana, é extremamente importante você conseguir acompanhar isso. Erros nessa fase, você vai ver somente na 5ª semana. Mas muitas vezes os problemas que você vê no começo da 5ª semana iniciaram na 2ª semana, que você não conseguiu ver o que era o problema. Você tinha uma pergunta? Quais são esses problemas? Então, geralmente você vai ver uma quantidade de bracte diminuída, e dependendo da genética, isso vai influenciar muito, né, a produção dela no final. Né? Bracte sendo cada florzinha individual, que também tem um parzinho de pistilo saindo. Né? Cada um desses é um bracte. E o número total de bractes vai ser determinado naquelas primeiras 2 semanas. Então, se você errar alguma coisa, fertilizar demais, deixou secar demais, deixou manter saturado demais, ou qualquer erro que você fizer grave nessas primeiras 2 semanas,
ou também se você tipo, esquecer a luz ligada por uns dias. Isso vai tudo determinar a quantidade de bracts que vai ter no final. Então, se você conseguir optimizar esse processo, você vai optimizar o número de bracts total, e aí nas próximas semanas, passando da terceira, quarta, quinta semana para frente principalmente, você vai engordar cada uma daqueles bracts e determinar o tamanho total no final. Então, se você entra na quinta semana e você vê que não teve uma segunda semana legal, você vê flores pequenas com bracts muito grandes, inchados, mas poucos bracts na planta em total. Se você vê uma situação que ela, né, tem muito bract entrando na quinta semana, você tem muito potencial de engordar aquilo muito mais ainda. Agora, se você, né, o que você identifica como problemas que começam depois da quinta semana, é quando você tem muito bract, mas aí depois daí em diante ela para de desenvolver. Isso geralmente seria um problema que provavelmente começou na quinta semana para frente, geralmente quando a pessoa resolve usar um monte de fertilizante, porque ela acha que agora é a fase de engordar, ela precisa de fertilizante, mas a planta precisa do que ela precisa. Ela não precisa ser alimentada mais do que ela precisa, mais do que ela vai conseguir utilizar. E esse limite você consegue encontrar no runoff. Muito simples. Entendi. Eu até fiz uma análise de artigo, né? Um artigo que o Bruce Bugby era coautor. Ele fez 2 cultivos rodando, né? Um com SC2 e o outro com SC4. E basicamente ele não teve um ganho produtivo ali estatístico que pode falar, pô, mais fertilizante equaliza mais flores. Então, quando a gente está falando de EC de floração, qual EC você trabalha na sua floração aí? Eu não acho que deveria passar de 2.2. Eu vi alguns strains andar bem com 2.4, geralmente aquelas mais sativas, com um pouco de landrace ainda na genética. Elas conseguem, às vezes, rodar com 2.4. Mas a grande maioria, melhor com 2.0 a 2.2 no máximo. Isso, para mim, é bem moderado. Lógico que tem situações de cultivos com menos demanda, que isso seria também considerado alto. Mas é tudo relativo, né? Meu baixo seria 1.6, meu alto seria 2.2 na floração. Para outras pessoas, 1.6 é alto. Então, daí em diante, né, talvez mais perto de 1.2 seria o ideal na sua situação, como um baixo. Mas tudo relativo, mas essa faixa. Isso você acha que também tem uma correlação grande com a mídia que você está usando para cultivar, né? Que a pessoa está usando para cultivar. Por causa até de uma troca catiônica e quanto que ela vai precisar forçar esse C, né, Bruno? Sim, com certeza, vai variar bastante, ainda mais dependendo do substrato, quantidade de perlita, quantidade de aeração no substrato, a água que a pessoa utiliza também, tem tanta coisa que vai influenciar, então para isso que a gente sempre tem que levar tudo em conta, né? A gente está falando de coisas tudo em proporção, Fino né? ajuste. É. E daí é legal a gente lembrar também, desculpa, Cadu, só para emendar esse final desse tema, é importante a gente falar que esse nível de EC vai estar fazendo uma correlação direta também se você está usando biologia no solo. Se você passa do DCC um pouco mais alto, mesmo no sal, essa biologia ela já não está mais ativa, essa simbiose já vai estar mais ativa. Por isso que eu acho que é legal, eu acho que o coco, o limite, como você falou, é 2.2, e eu acho que independentemente da genética, né? Na tua opinião também isso? Isso, não, com certeza. Independente da genética em geral, né, tem poucas exceções, mas para também, como você falou, para optimizar a simbiose entre a vida que você está tentando inocular aquele substrato e, né, o fertilizante, não adianta você tacar um 4.0, mesmo se a sua planta, em teoria, não sofrer, você está tirando o benefício que você poderia ter tirado, né, tacando um nível de sal que o micro-organismo não vai tolerar tão bem. E, incrivelmente, a pergunta que eu ia fazer estava muito relacionada com a do Leco, né? Porque a gente está interligado. Mas eu ia também perguntar sobre quais micro-organismos você usa num cultivo à base de coco, por exemplo, né? Porque existe aquele mito da pessoa que é do mineral, mineral é mineral puro, só sal e coco e não precisa de nada orgânico, blá, blá, blá. Como é que você enxerga esse tema? Quais micro-organismos você usa aí? Então, realmente tem benefício em usar micro-organismo mesmo no coco inerte com sal.
A gente já fez esses testes, né? No meu trabalho prévio, eu trabalhei com um patologista que estava trabalhando com cannabis, e a gente fez esses testes em termos de a gente inoculou o substrato logo no início, com várias inoculações. No final, a gente colocou no agar, né, no mídia, para testar e ver quais espécies que a gente estava né, proliferando dentro daquele vaso, e eram as mesmas espécies que a gente tinha inoculado logo no início, em populações bem altas. Então, a gente comprovou que realmente tem um benefício em termos que o micro-organismo não só vai ficar sobreviver, né, ou fertilização, mas também vai até se estabelecer naquele substrato. Especificamente, depende do qual o propósito que você está inoculando o substrato, né? Eu gosto de inocular meu substrato principalmente para ser um preventivo de doença. Ele não serve, na minha opinião, eu nunca vi uma grande diferença em termos de bioestimulação com as espécies que eu uso, mas sim com defesa contra outros micro-organismos, né? O conceito é exclusão competitiva. Se você tem um substrato que é completamente limpo, não foi inoculado com nada, não existe nenhuma vida microbiológica lá, a primeira vida microbiológica que chegar lá vai dominar muito facilmente. E muitas vezes isso pode acabar sendo, num sistema de produção, bactérias e fungos patogênicos, né? Coisas que vão fazer mal para a planta, porque elas estão sempre naquele ambiente, já que tem sempre material de planta. Então, se você conseguir preparar aquele substrato para que já existe uma população de bactérias que podem ser talvez benefícios para a planta, ou mesmo se eles não interagem de forma nenhuma com a planta, eles pelo menos vão ocupar aquele espaço e prevenir de uma forma ativa que aqueles fungos e bactérias que vão fazer mal para a planta não conseguem se estabelecer. Bacilos amilocofacens, bacilos subtilos, aqueles dois em combinação, comprovados de realmente prevenir infecção de fussário na planta. Elas, sozinhos, cada um, produzem componentes antifungos que prevenem o fussário a se estabelecer, mas em conjuntos eles têm uma simbiose que realmente aumenta aquela prevenção, e a gente viu, né, pelo menos no in vitro, que ele basicamente conseguiu meio que dominar e eliminar o Fusarium dentro do coisa. Então, você viu que realmente funciona muito bem e eles têm uma vantagem grande, ainda mais em conjunto contra o Fusarium. E também tem outros componentes que a gente usa, né, orgânicos, que são bioestimulantes, que seria tipo o extrato de algas, que eu acredito bastante, ácidos úmicos, que também tem o benefício de ajudar a alimentar esses micro-organismos, mas também tem outros estímulos, né, na planta, mais para enraizamento e estocar carboidratos. E já que você foi um cara que falou tanto de estímulo, eu imagino que você use esses bioestimulantes em momentos específicos, né? Sim, Quando você usa cada um? geralmente eu gosto de usar mais quando a planta está se estabelecendo, né? Elas funcionam muito bem para prevenir estresse, para ajudar durante os momentos de transição e adaptação da planta. Então, normalmente, quando eu faço transplante, quando a planta vai trocar de fase, se ela está passando por algum estresse, né, se tiver que fazer algum tratamento nela e ela acabou se estressando, né, voltar com um extrato de alga, o ácido úmico ajuda com essa transição e recuperando aquele estresse. Mas, em geral, são esses momentos ou de transição, ou simplesmente iniciando, né, inoculando o substrato. Entendi. E quando a gente está pensando em manejo de pragas, né? Porque eu imagino que, pô, lidando com um grande volume aí de plantas, movimentação de pessoas, o manejo de pragas tem que ser ali certeiro, porque se escalar alguma coisa, dá um problema em várias plantas. O que você enxerga que deu muito certo para vocês na larga escala e que dicas que você também dá para a galera de casa que tem um cultivo menor ali, mas que pode estar passando por problemas ou só simplesmente não quer ter problemas, quer prevenir 100%. Bom, trabalhando na indústria legalizada é bem rigorosa em termos do que a gente pode usar e o que não pode usar, né? Todo produto é testado, e não só isso, tipo,
né, os cultivos são fiscalizados, né, você não pode usar vários produtos, é muito restrito no que você pode usar na planta. Então, o que funciona mesmo é um programa bem integrado de MPI, né, de manejo de pragas totalmente integrados, e você sempre inicia com exclusão, né? Então, os cultivos que eu vejo que têm mais sucesso em prevenir qualquer coisa são os que têm mais sucesso. Então, muitas vezes, né, se é um grande cultivo, né, se em grande cultivo, tem que ter empregado, esses empregados muitas vezes vão trocar de roupa, eles vão usar alguma coisa para cobrir a roupa, você tem que fazer alguma coisa para higienizar, ter certeza que a pessoa está entrando no grow de uma forma higienizada para não trazer nada de fora. Daí, né, partindo de tentar excluir bastante monitoramento, né, e inspeção das plantas, né, tem gente lá dedicado a MPI, que fica sempre vigiando as plantas, monitorando e vendo, né, aquelas armadilhas para ver qual o nível que está a população. A gente usa bastante preventivo biológico também, né, ácaros, predadores, vários outros predadores, insetos predadores que funcionam bem também para prevenir, né, qualquer problema em termos de praga de inseto, né, mais macrobiológico. E em termos de fungos e doenças, né, a gente tem também o nosso monitoramento de clima, tudo que a gente pode fazer em termos de clima e microclima para tentar prevenir qualquer doença. E daí, passando daí, né, tem momentos em que você tem que passar produtos que nem o que a gente pode utilizar, água oxigenada, certos óleos horticulturais que você pode passar. E aí sempre tem que levar em consideração a fase da planta, né? Tudo mais, você não quer passar produto nas flores e tudo, que aí você realmente prejudica até o produto final. Então, não adianta você tentar passar alguma coisa que aí no final você não consegue vender. Então, é complicado. Tem que ser um sistema de manejo bem integrado, levando tudo em consideração. Entendi. Quando a gente falou com o Coelho também, ele falou, cara, aqui é muito rigoroso perante o que a gente pode usar, não pode usar nada. Então é muito observação mesmo, cuidado com a entrada e ambiente, né? Em Além casa, do... em teoria, é até um pouco mais fácil, né? Você pode fazer tudo aquela mesma coisa de exclusão, mas uma coisa que atrapalha muita gente é cachorro e gato. Só um detalhe, né? Cachorro e gato tem uma tendência a trazer coisas para dentro do grow, então é uma coisa para prestar atenção. Mas se você conseguir excluir, né, tudo do seu grow, você é a única pessoa que entra lá, você sempre entra lá depois de ter tomado banho, você também consegue excluir o máximo possível. Mas pelo menos em casa você não tem essa fiscalização, então é meio que o que você tiver confortável em passar nas suas plantas, assumindo que é você que está consumindo, né? Tem que ter consciência se as outras pessoas vão consumir suas plantas, tem que levar isso em consideração também, mas daí é o nível de conforto que você tem com o que você quer passar. Tem certas coisas que eu nunca passaria nas minhas plantas que outras pessoas passam. Então, em casa eu sempre sou muito minimalista, né? Tento não passar em nada. Planta de genética, né? As plantas que eu não tenho nenhuma intenção em fumar, pode ser diferente, né? Eu vou passar prata, cordial, né? Por exemplo, nelas. Eu não tenho nenhuma intenção em consumir aquela planta, então se eu tiver que passar alguma coisa mais agressiva, daí em diante também eu não me importo muito, porque é de uma planta que vai ter uma intenção de ser consumida. Mas quando você tem a intenção de fumar aquela flor, isso é você que está plantando, né? Tem que levar em consideração o que você está confortável em utilizar. Certo. Me lembrou daquele meme que o cara apontando a arma para a própria cabeça, né? Só que é complexo. E, pô, Bruno, um outro tema que é muito importante, que a galera pergunta muito, e você falou que trabalhou muito disso, principalmente no início, é clonagem. Uhum. Se você tivesse que resumir seu processo, principais dicas, o que mata uma bandeja de clonagem, o que faz uma bandeja de clonagem dar ultra certo? Enraizar em 10 dias, igual a gente vê a galera postando, caraca, isso aqui, pô, raiz absurda. Na minha opinião, o preparo é muito importante, né? Ter todos os materiais corretos, o substrato preparado corretamente, não úmido demais, mas também, óbvio, que não pode secar, tem que ter o ambiente certo. Todo esse preparo é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Eu acredito que o momento do corte em si
é onde você pode variar mais no seu processo e ainda continuar tendo sucesso. Eu não acho que é tão difícil assim, não é tão complicado. Alguns dos conceitos básicos que a pessoa vai seguir, né, remover a maioria das folhas. Se você cortar a ponta da folha sim ou não, não vai fazer muita grande diferença, né? Você vai alterar a taxa de transpiração, mas dependendo do ambiente que você vai utilizar, isso pode ser importante ou não. Né, se você vai cortar num ângulo de 45 graus ou um ângulo mais perto de 30 graus, esse tipo de coisa não vai fazer tanta grande diferença, na minha opinião. Sendo que foi um processo bem feito, higienizado, o que realmente vai determinar o sucesso daqueles clones é o manejo depois. É o que eu vejo em geral, né? O que influencia uma bandeja de clones que teve sucesso versus a que não teve sucesso, a grande maioria, eu vejo que a diferença foi no manejo depois, no nível de atenção que a pessoa teve na estufa, né, se a umidade estava acumulando muito na estufa, se estava pingando água em cima das plantas, se a pessoa estava fazendo os ajustes de microclimas correto, né, abrindo as janelinhas aos poucos e deixando o ar entrar, tirando aquela estufa de vez em quando, depois daqueles primeiros dias. Aquele processo de aclimatização e guiando aquele clone ao longo do processo é a parte onde as pessoas têm mais dificuldade, onde tem mais probabilidade de alguma coisa dar errado. Eu vejo muita gente, praticamente, cortar clone e esquece. Né? Você corta clone, coloca na bandeja, deixa lá, de vez em quando checa para ver se está dando raiz. Alguns vão dar raiz e alguns não, porque não teve aquele nível de atenção. Você checando lá diariamente, mantendo aquela umidade tudo certinho, né? Tirando aquela estufa, passando um paninho todo dia, higienizando aquela coisa. Esse faz a grande diferença entre se aquela bandeja vai enraizar 100% ou se só 60% vai enraizar ou não. E a higienização desses utensílios que você vai usar também, né, Bruno? Com certeza, De começando... luva, né? Esterilização de tudo, né? O início, né, todo aquele preparo do ambiente, higienização, equipamento, tudo muito importante. O corte em si, eu já vi feito de tantas formas e dá certo. Assim, eu já testei de corte pequenininho, tipo 6 centímetros, 5 centímetros, cortes maiores, de tudo possível, todos enraizados. O que foi diferente, né, o que eu vejo, assim, esse monte de bandeja não deu certo. O que aconteceu? Não teve atenção alguns dias e a pessoa esqueceu de ver isso aqui ou aquilo e a gente perdeu o clone. Mas na hora do corte, se a pessoa sabe fazer os básicos, não está colocando fundo demais, não está colocando alto demais, são umas coisas básicas para seguir, que é tudo padrão em geral, quando você vê a instrução de como cortar clone, aquilo é o mais fácil. Né? Tudo preparado antes e é aquele manejo depois. Não. E você usa algum tipo de gel ou de hormônio nos clones? Já usei de todos os tipos, já usei gel bastante, Clonex, mas eu sinto que os líquidos hoje em dia, eu sinto que eu tenho mais sucesso com elas, então eu tenho uma preferência por usar as versões líquidas. Atualmente tem uma que é bem genérica aqui, chama Dip and Grow, você encontra em qualquer loja, não só de cultivo de cannabis, mas loja no Home Depot, onde vende, né, muda de planta, eles vendem também, não é específico para cannabis nem nada, funciona muito bem, é tipo $20 por 1 litro, então dura para a vida inteira. Eu gosto de usar o hormônio sim, mas já tentei várias formulações, em grande parte a maioria tudo teve sucesso, mas formato, né, se for pó, gel, líquido, eu hoje em dia estou preferindo os líquidos. Entendi. Tá. Um outro tópico também que eu queria perguntar para você é o tópico da finalização, né? Que a galera gosta de tirar muita dúvida dessa parte, as últimas 2, 3 semanas ali, dicas, flush, tem que reduzir o EC, reduzir a temperatura. Como você finaliza suas plantas? Estou nas últimas 2, 3 semanas. Como é que começa esse processo, esse fading? O que Eu você acho faz? que deveria pisar no máximo no lado generativo, esse é o momento para agora fazer tudo da forma mais generativa possível, então a sala deve ficar o mais frio possível, né, tudo dentro de limites, né, mas aqui, né, o que seria mais ou menos 19, 18 graus Celsius, né, se você conseguir atingir isso no seu cultivo, mais bem para o final da floração, isso é legal, né, tem que manter seus drybacks, um EC bem baixo,
tudo que você pode fazer para guiar sua planta mais para o lado bem generativo, né? Um ar bem seco, movimento de ar legal, não, óbvio que não forte demais, mas, né, mantendo o ar movimentando em volta da planta. Tudo isso vai otimizar a finalização no final, né? Se a gente vai falar de cor, é importante que você fertilize até o final, idealmente reduzindo o nitrogênio ou tirando completamente o nitrogênio no fertilizante. Não vai afetar sabor, a gente não está tirando nitrogênio porque afeta nada de sabor, é uma questão de cor. Se você mantém muito nitrogênio na planta até o final, vai ter uma tendência a terminar um pouco mais verde. E muitas das cores das plantas, os tons diferentes de roxo, vermelho e tudo mais que existe na planta, já está lá, mas está meio que escondido através da clorofila, né? Que é aquele tom verde meio que deixa o roxo um pouco mais cinza, deixa as outras cores meio que escondidas. Então, você eliminando aquele nitrogênio, deixando a clorofila desgastar e tirando aquele cor verde, consegue revelar melhor a cor da planta. Então, essa é a ideia do fade que você teria, é realmente, tipo, tirar o nitrogênio para ter essa deficiência de nitrogênio para ela expressar a cor da planta em si. Mas você deveria fertilizar até o final com esse baixo, né? Tem certo nível de sal que vai ajudar, na verdade, com o sabor e como ela queima no final, e do que se você eliminar tudo por completo, né? Agora tem vários estudos que saíram, aí vi hoje no Instagram, que alguém estava aqui meio que virou viral, tá todo mundo postando lá, sobre finalização, sabor, que eles fizeram um teste, né, de esse é alto, esse é baixo, e no final, consumindo, as pessoas não sabiam qual flor que eles estavam consumindo, e é o mesmo resultado que eu já vi pessoalmente, eu já vi em outras empresas também fazendo esse mesmo estudo, e até agora ninguém teve um resultado diferente do que com fertilizante até o final é melhor do que sem fertilizante nenhum. E eu acho a última semana, na minha opinião, tão importante, e obviamente é o olho, né, que vai indicar se esse fruto tá realmente maduro, se essa flor tá realmente madura. Mas todos os estudos mostram, né, Bruno? Não sei se a tua opinião também é essa, a tua experiência, mas que essa última semana, onde você vê um ganho de até 10% de biomassa, mas não só isso, as tricomas também ganham uma densidade maior nessa última semana, é onde a planta realmente se expressa, né? Quando ela está madura, né? Por 100% daquela genética, né? Sim, e é uma janela, né? Porque a gente tem que escolher o ponto ideal da janela dependendo da intenção. Porque tem várias genéticas, né, que vão passar aquela janela de 5 a 7 dias de colheita, onde você vai passar por fases. No final, realmente, você vai ter a fase em que ela vai render mais e pode ter um nível de THC bem legal, mais alto também, outros componentes CBG um pouco mais alto. Mas ela vai ter um perfil de terpenos ou menos terpenos do que teria se fosse colhido mais para aquele primeiro dia daquela janela. Não talvez teria tanto THC, vai perder um pouco do peso total, mas o perfil de terpenos vai ser muito diferente. E dependendo da genética, né? Algumas dessas genéticas bem adoçadas, que a galera daqui gosta de chamar de candy e tudo mais, você tem que colher para ter tipo aquele mesmo cheiro bem forte na jarrinha, você tem que colher quase uma semana antes, bem no início daquela janela de colheita. E se você testar, deixar ela ir até o final, você consegue uma colheita maior. Mas aquela qualidade daquele saborzinho e cheiro... As curvas são inversamente proporcionais. Exatamente. Então, você tem que saber exatamente aonde naquela curva que você quer colher. Para a extração, um dos motivos que você escolhe antes, né, porque você quer maximizar o terpeno, que o terpeno é mais raro, mais difícil na planta. Quando você concentra o THC, independente de qualquer o nível na planta, vai ficar legal no final. Terpeno é que se nunca teve, você não vai concentrar nada. Mas tendo um nível de terpeno legal, você consegue concentrar aquilo e aí tirar uma coisa especial.
E falando dessa finalização, duas outras variáveis também que eu queria te perguntar era perante o CO2, né, que nos cultivos, se você usa por aí e se você diminui ou modifica o nível de CO2 perante o cultivo, principalmente nessa finalização, e também sobre o PPFD, né? Uhum. Quais níveis você trabalha, se há algum tipo de redução no final ou não? Sim, não, os dois. CO2 menos, justamente por conta de não ter testado muito, mas também o efeito direto do CO2 é simplesmente providenciar uma fonte de carbono a mais para a planta conseguir fazer a fotossíntese, que a gente não está, ela não está fazendo muito, ela não está produzindo muito açúcar no final, a gente também não está deixando ela, que a gente já está meio que cortando, né, o nitrogênio e tudo mais, ela está perdendo a clorofila, ela não está conseguindo produzir aquelas açúcares mais, então não tem uma necessidade de colocar aquele nível de CO2 no ar. Ah, eu não sei se tem um efeito negativo de manter o nível de CO2 elevado até o final. É o que eu faço, geralmente, eu não mudo o nível de CO2 do começo ao fim, igual 1.200 ppm. Ah, tá. Uhum. Mas eu não faço nenhuma diminuição dela no final, eu só sei que ela não está fazendo muito do trabalho no final mesmo. Em termos do PPFD, da intensidade da luz, uma das coisas que vai degradar terpeno é luz. Né? Isso acontece dentro da planta ou também fora da planta quando está na jarrinha. Né? Justamente o motivo por qual você quer guardar sua planta no escuro é porque a luz em si vai degradar os terpenos. Oxidar, né? Então, vai oxidar. Então, isso acontece na planta também. Ela vai oxidar mais rápido que a planta vai repor. Então, você consegue uma colheita mais pesada, com certeza, porque teve mais fotossíntese, mais produção de biomassa, vai ter. Agora, você tem que escolher se você quer mais com menos cheiro ou mais cheiro com menos flor. Né? É uma decisão que aí a pessoa tem que fazer, qual que é para onde que essa flor vai, que tipo de mercado que eu estou tentando capturar, né? Se você está tentando capturar aquele mercado que a gente está falando lá no começo, se quer produzir um produto exclusivo, né? Eu acho que faz mais sentido você colher menos com mais qualidade, né? Assumindo que você vai perder um pouco de gramas por metro quadrado, sabendo que você vai tirar um produto mais diferenciado. Se você está querendo produzir de uma forma que é tipo baixo margem, alto volume, né? O terpeno é menos importante. Entendi. E você notou, você tem bastante dados, né? Você notou diferenças de trabalhar com o CO2 e sem o CO2? Sim, com certeza. Mas uma coisa interessante é dependente de genética. Tem genética, mais raro do que sim, mais raro do que não, mas tem genética que não tem nenhuma resposta a CO2. Eles não aumentam a taxa de fotossíntese igual às outras variedades. Isso varia também de genética para genética. Então, tem genética que é super influenciada e você consegue realmente quase dobrar a taxa de fotossíntese nela. Tem planta que, no mesmo ambiente, ela não muda. Ela é igual do começo ao fim. Então, você consegue testar isso, né? Você planta aquela mesma planta, né? Geralmente, algumas genéticas diferentes naquela sala, planta com CO2 alto, planta outra sala igual, sem CO2, e você vê aqui, tipo, essa genética sem CO2, baixa performance, com CO2 alta performance, e algumas genéticas iguais, exatamente iguais a performance entre os dois. Então, não é que, tipo, não teve CO2, é que simplesmente o CO2 não teve efeito nenhum. Entendi. Então, envolve muita genética ali, né? Sim, mas Também. em geral, a grande maioria vão responder. Então, se você é mais provável que você adicionando CO2 no seu cultivo vai ter um efeito grande de 25 a 50% da produção total, mas também é possível que você tenha algumas genéticas que não vão responder de jeito nenhum. Entendi. Pô, maneiro. E, Bruno, uma última dúvida aqui antes da gente encaminhar, né, mais dos seus projetos aqui no Brasil, era perante ao manejo, né, que eu tô aproveitando para tirar o máximo de informação possível, estou aprendendo aqui. Mas manejo das plantas. Como você faz em termos de técnica, treinamento, faz algum tipo de lollipopping, quando você vai passar para floração? Como você trata a estrutura, né, a arquitetura das plantas? Como você deixa elas?
Então, eu acredito que a arquitetura tem uma forma bem simples e fácil de fazer e eficiente, que é o que eu gosto. Tem várias outras formas de conseguir também uma arquitetura legal, que envolvem, tipo, são diferentes, envolvem mais trabalho, na minha opinião, um pouco mais de cuidado, e levam mais tempo de vega também total para você conseguir aquele resultado, né? Mas a ideia é que a gente quer preencher o nosso espaço por completo, né? A gente está iluminando X quantidade de metros quadrados e a gente quer plantar 100% daquele espaço iluminado, né? A gente não quer deixar vários espaços vazios onde a gente está iluminando, mas não está tirando nada, né? Isso é um gasto de luz. Então, você quer encher aquele espaço o máximo possível. Você não vai geralmente fazer isso com quantidade de plantas, né? Você não vai plantar a planta que os vasos estão tocando, você tem que colocar um espaço entre elas e você tem que treiná-las de alguma forma para preencher aquele espaço por completo, para encher. A forma mais fácil que eu gosto é simplesmente fazer um topping logo cedo na vida da planta, que já vai guiar bastante a arquitetura dela. Às vezes você faz mais algum ajuste daí em diante, mas geralmente um top bem feito na hora certa é um topping só. Algumas genéticas que também vão ser um pouco mais difíceis, mas eu acho que um topping bem feito, quando você está naquele quinto, sexto nó, logo no início, já faz toda a diferença na arquitetura da planta. E depois desse ponto, talvez precisemos de mais alguma poda na vega, mas provavelmente não. E daí em diante você coloca no espaço e usa o trellis em si para treinar ela enquanto ela está crescendo e ocupando aquele espaço, né? Ao contrário de algumas amarras e podas mais agressivas, em que a pessoa vai ser mais cuidadosa com a planta vai precisar de mais tempo para recuperar, você tem que esperar ela criar mais galhos secundários, criar uma estrutura completamente nova, que é interessante também, porque você está controlando e guiando aquele processo, mas você perde semanas de cultivo, na minha opinião, né? Você consegue ter uma coisa muito mais eficiente, muito mais uma produção mais perpétua, fazendo um estilo mais simples do que fazendo várias amarras, LST, essas coisas assim. Depois que ela entra na floração, né, ela já tem uma arquitetura legal, você coloca no trellis, você vai treinando no trellis a longo tempo, né, até a terceira, quarta semana mais ou menos, que ela para de crescer, você vai guiando ao longo tempo, adicionando camadas se for necessário, e daí é mais manejo da copa em si, né, do topo da copa apical mesmo, e tendo certeza que não vai ter alguns galhos superando, né, e competindo muito mais do que os outros, tentando sempre deixar tudo bem nivelado, ou através de treinamento, ou de vez em quando fazendo um daqueles dobrinhas de super cropping para, né, ajudar a manter o nível mais reto na copa apical. E a defoliação que você faz por volta da terceira semana com um lollipopping em geral, né, geralmente você vai fazer uma limpeza das canelas embaixo. Ponto de limpeza é até você consegue atingir mais ou menos 75 ppfd. Menos do que isso, você não vai conseguir produzir uma flor legal. Ela precisa de um estímulo para manter aquela flor ativa, menos do que 75 ppfd não adianta. Então, se você conseguir medir de alguma forma, você consegue determinar até onde você deveria fazer seu lollipop. E o teu canopy, o Caraca, que você legal. gosta de ppfd, Bruno? O ideal, com e sem CO2. Qual que é o ppfd para o teu canopy? 700 a 800, 100, mas se você está você consegue chegar no 900, 1000, dependendo da genética, e alguns genéticos não vão tolerar 1000 muito bem, e também algumas vai perder um pouco de cheiro, passando dos 1000, mas 700 a 800 para você conseguir tirar o potencial da sua planta, né? Menos do que isso, você vai conseguir plantar uma coisa até o final, mas não vai ter o potencial, não vai produzir o máximo possível. Sempre mais ppfd você vai ter mais produção, mas aí você vai ter, que nem a gente conversou, umas diminuições em terpenos e, né, outras qualidades mais aromáticas dela. É aquela curva que a gente falou que é inversamente proporcional, né? Mas aí Exatamente. a minha dúvida é que você falou em 800 ppfd com CO2. 800 para cima, 850 para cima, 700 para 800, se você não é uma mudança muito grande. Sem CO2 nem há necessidade de passar disso, né? Acredito. De 800 não tem nenhuma necessidade. Legal, obrigado pela resposta.
Bruno, mas então conta aí pra gente um pouco mais dos seus projetos atuais, como é que você veio a trabalhar, né, com a BCG 310, com a sua formulação e fazendo consultoria, já está no Instagram há mó tempão, desde o nosso início da Cult também, pô, já aprendia com o Bruno CG. E aí, quais são os projetos, como é que isso começou? Conta dessa parte. Lá no começo, né, que a gente começou lá no começo da minha vida com maconha, eu nunca tinha imaginado isso como... Eu sempre achei que ia ser mais para esse caminho de grower mesmo. O sonho era ganhar copos de High Times e tudo mais. Mas aí, quando passou isso e eu consegui meio que atingir alguma dessas coisas, eu queria alguma coisa meio que diferente. E, né, durante o Covid, começou do nada essa coisa do Instagram, né? Eu já estava trabalhando na indústria, vivendo a minha vida, aquilo era meu Instagram pessoal, e de repente, do nada, uma galera do Brasil começou a fazer pergunta, que aí virou os lives, que aí virou tudo isso, né, ao longo do tempo. E com isso, né, agora de repente eu tô com uma visão nova, né, uma meta nova que, tipo, é conseguir acompanhar essa indústria no Brasil, né, esse mundo novo no Brasil e de alguma forma, da forma melhor possível, participar, né? Da outra vez eu estava meio que por fora, tentando entrar numa indústria que estava já decolando, mas agora eu quero meio que participar dessa decola, né? Desse início e ter uma influência, né? No mundo canábico, na cultura canábica do Brasil, que eu já acredito que tenho de alguma forma, mas gostaria de continuar, né, apoiando as pessoas e providenciando soluções para os cultivadores e para as pessoas lá dentro. Estão tentando fazer isso, né, aí no Brasil mesmo. Então, com isso surgiu, né, o BCG 310 e a gente iniciou com o lançamento da Forma 310, que é o fertilizante que eu já uso há muito tempo agora aqui, pessoalmente, né, no trabalho e tudo mais, e né, que eu tive a intenção de trazer para o Brasil, produto nacional, né, fazendo tudo dos os melhores ingredientes possíveis e fazendo para que não tenha que ser um produto importado, né, extremamente caro. A ideia é fazer que o cultivo, né, e as soluções de cultivo sejam acessíveis para todos. E o que eu consigo providenciar, né, soluções mais simples, eficientes, eficazes para todos. Então, com isso veio a Fórmula 310, né, uma fórmula que você usa do começo ao fim, que é uma proposta muito diferente que você consegue encontrar em outros fertilizantes. Né? É uma solução completa em combinação com nitrato de cálcio. A única coisa que você muda ao longo do cultivo é a concentração de EC, que tem o plano de nutrição e tudo mais, que você segue. E aí está decolando, né? A gente lançou em julho, as vendas estão indo super bem, né? Bastante feedback legal e agora sou animado para ver até onde isso vai. Também tem outros projetos, né? Tem o projeto Genética, que ainda continua, né? A ideia é conseguir trazer genéticas bem interessantes para o Brasil, quando essa oportunidade surgir, né? Já tem meio que uma galera cultivando algumas genéticas aí no Brasil que eu fiz aqui. Isso me traz uma satisfação enorme, mas realmente quando existir uma forma de importar e tipo ter um banco de semente em que eu sinto confortável ter no Brasil, poder colocar no site da BCG, aí sim que a gente vai realmente lançar isso e deixar para que todos podem ter também. E com vários outros projetos com certeza aí para frente, né? Eu acho que tem muita coisa que ainda dá para fazer aí. Eu queria entrar um pouco no lado um pouco mais técnico da fórmula. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre a composição dela. Você falou que a gente tem que trabalhar com uma base de nitrato de cálcio, mas se você pudesse falar esse lado um pouquinho de NPK, micro, o que você fornece, qual o diferencial dela? Então, todos os macros, tirando o nitrogênio, estão presentes na forma 310 e todos os micronutrientes também, né, de primeira qualidade, dos melhores quelatos, das proporções que eu acredito que sejam ideais e também que sejam mais equilibrados possíveis para maximizar a quantidade de genéticas que ela consegue atender
porque é justamente isso que eu preciso utilizar, né? Muitas genéticas, tudo de uma vez, um cultivo muito grande. Tem que ser uma coisa que eu consigo tirar o melhor potencial de todas as plantas, simplesmente fazendo uma mudança de concentração. Então, ela é super bem equilibrado para que você consiga fazer isso durante as fases todas. E você consegue, né, por conta do nitrogênio sendo separado no nitrato de cálcio, você consegue fazer aquela eliminação também no final. Um dos motivos por qual foi formulado dessa forma, para realmente optimizar a produção de couro da planta no final e também manter aquele nível de nutrição para ter o máximo em termos de qualidade de fumo. Então, eu acredito que é a fórmula mais optimizada para essa planta que realmente existe em termos de providenciar nutrição completa em qualquer momento da planta, mas também simplificar o processo para a pessoa que está tentando, né, cultivar em casa, né? Não deixar mais complicado ou mais caro do que precisa ser, né? Nitrato de cálcio em si não é um produto difícil de encontrar nem muito caro, né? Você consegue comprar 1 quilo que dura, né, o ano inteiro, a vida inteira, dependendo do tamanho do cultivo. E, né, o produto em si, né, 1 litro, atualmente lá no site da GrowSafe, R$ 200, é 1 litro que você consegue levar 5, 6 plantas do início ao fim, né, um ciclo de cultivo inteiro, e não tem, né, muitos outros fertilizantes que você consegue comprar um produto só e atender todas essas necessidades. Então, tentando diminuir também o máximo possível aquela barreira de entrada para os cultivadores novos, né, que não tem muita noção técnica do que tem que fazer, né, eles podem comprar um fertilizante simples de utilizar, completo, não tem que ficar esperando trocar partes durante o ciclo, e tem todo o suporte também, né, a gente tem muito orgulho do nível de suporte que a gente providencia para as pessoas, né, eu muitas vezes diretamente trabalhando para apoiar né, os cultivadores, e né, a gente tem o site que tem toda a informação nutricional, toda a informação de como é que chama, os vídeos tutoriais que ensinam a utilizar do começo ao fim. E daí a gente também tem nosso sistema de apoio lá do GrowSafe e tudo mais, né? A gente quer deixar todo mundo super tranquilo usando fertilizante, sabendo que, assim, mesmo se é seu primeiro cultivo, primeira vez que você vai tentar, né, a mão com essa planta, a gente está lá para apoiar você também. Legal. E essa proporção de nitrato de cálcio, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos dizer que eu sou um grower iniciante e eu gostaria de fazer o meu primeiro tanque usando a fórmula BCG 310. Como é que você indicaria eu fazer essa mistura, a ordem correta do nitrato de cálcio, a proporção, e acredito que já venha um pouco de magnésio na tua fórmula, né? Completo, o MPK, magnésio, tudo completo, não precisa adicionar mais nada. Então, é nitrato de cálcio, né, a proporção básica seria 1 grama de nitrato de cálcio com 5 ml da forma 310. Daí em diante, né, você pode ajustar e diluir para atingir o EC desejado, né, se você está procurando um EC mais fraco, né, você consegue usar uma fração da proporção, mas em geral vai ser assim, 1:5, né, 1 grama de nitrato de cálcio para 5 ml de produto, sempre essa mesma proporção, e com isso você consegue providenciar aquele nutrição completa. Então, sempre nitrato de cálcio primeiro, coloca sua grama por litro lá, deixa ela dissolver completamente, adiciona a forma 310, né, 5 ml por litro, e acabou, né? Você faz a sua diluição dependendo do EC que você está tentando atingir. Você vai verificar o pH para ter certeza que está tudo certo para mandar, né? Fazer qualquer ajuste necessário. Ele não tem carbonatos, então ele não tem aquela propaganda de pH perfect, eu também não acredito. Aquilo é bom em certas situações para manter o pH dentro de uma certa faixa, mas também limita a sua habilidade de usar aquela fórmula de outras formas, né? Uma coisa que você pode usar a fórmula 310 é para suplementar cultivos orgânicos, cultivos que estão né, sendo plantados em outros substratos, que seria mais complicado com a adição de carbonatos, que vai acabar ao longo do tempo, modificando em grande parte, né, o pH daquele substrato. E o Então, perfil biológico também da mídia. Exatamente. Então, não tendo esses carbonatos, por mais que talvez você tenha que ajustar o pH um ponto aqui ou ali, deixa ele mais versátil em geral para uso.
Legal, legal. Aqui na Gorila, a gente já está recebendo bastante pergunta de como utilizar os dois produtos juntos. E como a gente conversou na última ligação aí, não vou dar spoiler, mas vem coisa legal por aí. Vem parceria GrowSafe, BCG, Gorila aí para o pessoal fazer os testes, que eu tenho certeza que vão gostar. Eu já tô com a minha garrafa aqui, vou começar meus testes agora no ano que vem. Boa, boa. E aí, qualquer dúvida também, estou aqui. Eu quero os spoilers, hein? Eu quero spoiler. Bom, eu queria falar um pouquinho da Expo Cannabis, como é que vai ser, como é que vocês vão estar lá com o pessoal da GrowSafe também, né? Isso, então a GrowSafe, né, nossos grandes parceiros, eles são nossos distribuidores exclusivos, né, então todas as vendas são feitas através da GrowSafe, a gente vai estar lá com eles no stand, a gente vai estar, né, falando bastante sobre a fórmula, a gente vai ter um monte de amostra, a gente vai ter o nosso joguinho de ativação de novo, né, o Acerte o Sal, Legal, acerte o super lindo, sal. né, da última vez, Foi um com sucesso lá na última sal. feira. Foi. A gente vai ter, né, 3 sessões cada dia, então vai ter um monte de prêmio, um monte de brinde, a gente vai ter os growth bags lá de novo, a gente vai ter as blusas. Então, tô muito animado. Dessa vez, né, tô esperando ver todo mundo lá, dessa vez, né, muita gente não foi lá pro último evento, infelizmente, mas acho que dessa vez vai ter uma reunião legal. E a gente vai ficar Inclusive, um pertinho, beijo né? para Jade e para Gênia, o pessoal todo da GrowSafe, que é fenomenal. Sim, não, com certeza. Tipo, a melhor parceria que a gente poderia ter tido. E não vejo a hora de poder juntar todo mundo, tá chegando a hora. Com certeza, com certeza. A gente tô contando os dias aqui. Já quarta-feira que vem estou no caminho. Infelizmente não consegui chegar mais cedo, tem tanto evento rolando, pré-evento, né? Tanta coisa, mas a vida é assim, então corrida tem meu trabalhar aqui. Estou tirando minhas férias, né? Sempre para trabalhar aí no Brasil. Então, agora minhas férias são isso, Tirando férias para trabalhar, essa é boa, Bruno. é a realidade da vida. Legal, legal. Manda, Cadu. Não, só queria falar que, pô, Bruno, teve um momento que você falou que quer ter influência, que acha que não tem ainda. Cara, pelo contrário, você tem muita influência na nossa cena aqui. Você é um cara muito respeitado e que subiu muito o nível de conhecimento de muitos. Eu falo até de mim mesmo, aprendi muito com você. Então, pô, ter você, caraca, olhando para o Brasil, falando, não, eu quero para o Brasil, quero montar coisas aqui, quero fazer as coisas acontecerem aqui. Pô, isso me deixa muito animado de ter uma pessoa tão grande querendo retornar para cá e agitar coisas aqui, agitar os processos aqui, ajudar os cultivadores daqui. Isso, pô, me anima muito. Então, fico muito feliz de ver seus projetos acontecendo, de ver as coisas que você está fazendo. Você é um cara que eu respeito muito e que agradeço novamente por essa aula, só que agora foi ao vivo, né, para mim, com direito a tirar dúvidas. Então, pô, muito obrigado pela presença aqui, cara. Eu aprendi e estou bem animado para encontrar com você na semana que vem, né? Que a gente vai estar lá basicamente um do lado do outro. Então, tô bem feliz. Valeu pela Satisfação minha. presença. Valeu, uma honra. Agradeço. Eu queria de novo agradecer o teu tempo aí no final do dia. Você já trabalhou, tá cansado aí, ainda arrumou um tempinho pra gente. Tivemos alguns problemas técnicos antes de começar, mas conseguimos no final das contas, deu tudo certo. E Sim. mais uma vez, obrigado. Eu só queria te pedir se você tem alguma coisa mais para dizer aí para a galera, o que que você acha que falta para o grower brasileiro, o que que você acha que se a gente está no caminho certo e o que que você espera para os próximos meses aí dos teus projetos e para o futuro próximo. No caminho certo, o Brasil com certeza está. Né? Eu acho que é importante prestar atenção nas lições que já foram aprendidas em outros mercados, em outros lugares. Também as pessoas lembrar que a gente está tudo no mesmo time, né? Aqui nessa indústria, né? Tentar tem espaço para todo mundo. Uma coisa que também eu aprendi nesse mercado aqui dos Estados Unidos, né? Que é muito competitivo, sem necessidade. Tem espaço para todo mundo.
né? E como é importante a colaboração, né? Principalmente para a gente que vive nesse mercado. Exatamente. E se a gente quer que esse mercado realmente seja diferenciado e que passa para frente no mundo, eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ajudar a gente muito. Que eu sinto que é melhor aqui do que nos Estados Unidos, né? Onde eu moro. Em geral, eu acho que tem um pouco mais de hate em geral, sei lá, é uma energia mais competitiva em geral, de uma forma que eu acho que é desnecessário. E no Brasil, uma das coisas que sempre me atraiu lá é a quantidade de pessoas simplesmente grata para poder cultivar, né? Uma coisa tão simples que, tipo, em vez de se preocupar se seu cultivo é melhor do que o outro, é só simplesmente estar feliz que está conseguindo levar suas plantas e ter um autossustento e chegar nesse ponto que você, né, não está conseguindo cuidar da sua. Então, eu acho isso muito legal e, né, eu fico feliz de ver o Brasil progredindo dessa forma, né? Quem eu falei, acho que tem que aprender sobre as lições dos passados dos outros lugares, mas tem um futuro muito interessante onde, né, quem eu falei, tem espaço para todo mundo. E eu acho que a gente sempre cresce muito mais colaborando do que se isolando, né? Sim, com certeza. Certeza absoluta. Pô, obrigado pela presença, cara. O papo foi muito legal. Por mim, a gente ficava aqui mais 1 hora, mas Nossa, a gente já guarda aí valeu para rir. demais. Já Depois a valeu gente fica lá demais. falando, conversando bastante. Nos vemos em 1 semana e pouco por aí. É isso aí. Tô Obrigado, animado. Brunão. Valeu, abraço. Pô, muito obrigado, Bruno. Tamo junto. É nóis.